que eu poderia ser totalmente. Mas é difícil fazer isso como um psicólogo, Deveria. Né? Sei lá, pega um caso, assim, um exemplo. Uma mulher tá gestante, tá num período, né, hormonal ali, pega um paciente que, sei lá, abandonou os filhos para fugir com a amante, por exemplo, né? Pô, se colocar nessa situação. E é o ponto em que a psicologia, né, o psicólogo clínico, ele é uma área em que eu posso me recusar a atender a pessoa, né, assim, conversar, porque se às vezes eu estou passando por um momento de vida em que meu paciente também está passando, que eu entendo que eu não vou conseguir, né, isso vai atrapalhar o paciente no processo terapêutico dele, pode também interferir em mim, eu posso chegar no paciente e explicar abertamente isso. Olha, eu estou em um momento de vida em que eu não consigo, né, contribuir no seu processo terapêutico, né? E solicitar que o paciente procure outro processo terapêutico. Isso é simples, é procedimento. Sabe por quê? Exatamente. Isso deveria acontecer muito tranquilamente. Isso seria tipo A mais B. É como se eu perguntasse, qual que é a lei trabalhista lá? Qual que se eu estudei direito trabalhista... advogado, né? Você fala assim, advogado pra mim, não, você é amigo imparcialidade, né? É a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você começa a faculdade de psicologia, todos os professores, pelo menos para nossa turma e pelas outras turmas que eu passei, porque eu passei por várias turmas, ele dizia, faz terapia. Porque não é que o psicólogo ele não é humano ou que ele não tenha sentimento, não é nada disso, isso aí é lorota. É que o psicólogo, ele se experienciou, o psicólogo a gente se proporciona a se ouvir, a se conhecer, a se questionar, a crescer a todo momento, no sentido de busca do indivíduo. Eu busco o quê? Então eu quero nesse momento da minha vida, não enquanto psicólogo, tá? Agora enquanto indivíduo normal. Entre aspas, enquanto indivíduo que não tem a produção da psicologia. Eu quero buscar o que significa a religião para mim. E me aprofundar nisso. Conhecer, estudar, por que isso me encanta, por que isso me chama atenção. Para além daquilo que colocam na tua cabeça. Porque às vezes a pessoa ela tem um tal religião, tem tal a crença, ou torce para determinado time, ou gosta de determinada comida, porque alguém apresentou e você nem procurou fora disso. Você nem sabe o que você gosta. Então, se conhecer vai proporcionar para nós, que é aí por isso que o professor pede, voltando agora para a psicologia, por isso que o professor pede, faz terapia, porque você precisa se conhecer. Porque quando você se conhece, o que vai acontecer no momento de se esvaziar? O que é se esvaziar? Se esvaziar, alguém vai chegar na tua casa, o psicólogo vai atender a pessoa, né, na casa, mas assim, a casa como o ambiente interno do psicólogo, com as emoções que eu tenho. Quando é uma mãe, é uma psicóloga mãe, e aí vem com esse caso que você acabou de desenhar. Sabe o que ela... Se ela tiver num estado bom de terapia, se ela tiver em dia com essa terapia, ela vai falar assim para os sentimentos dela. Fica aqui, de lado, e eu vou atender essa pessoa aqui. Isso é possível? Claro que sim. Mas isso, de novo, você não vai conseguir como mágica, não, você vai estudar muito. Você vai ser psicólogo de verdade, que é saber quanto mais você colocar suas emoções de lado e atender o paciente pelas coisas ali. E depende, na psicologia também, pro pessoal aqui da psicanálise não ficar chateado comigo, né? Existe uma coisa muito legal, porque quando, por exemplo, a terapeuta, que ela é gestante, tá numa situação como essa, vamos supor que ela fosse psicanalista, né? Não devia entrar aqui, mas vocês não vão perguntar, porque senão a gente vai passar horas e horas aqui. E que ela tem a abordagem da psicanálise. E aí ela pode usar isso como a gente chama de contratransferência. O que é a transferência? É a contratransferência. É a resposta do terapeuta por aquela sensação que o paciente causou nele. E olha que louco. Então, quando eu, por exemplo, vou exemplificar muito claro aqui. Quando eu saio com você, Rafael, sei lá, a gente começou a amizade, e você fez alguma coisa que me incomodou, você falou alguma coisa que me incomodou. Eu automaticamente, provavelmente vou falar, se isso me incomodou muito, depende do tom que eu vou responder, enfim, mas me incomodou. E eu preciso fazer alguma coisa com isso. Quando eu sou terapeuta, eu vou perguntar para mim, por que isso me incomodou em você? Porque quando algo me incomoda, que vem de você, tem muito mais a ver comigo do que propriamente dito com você. Então, quando a mãe, ela se compadece, é porque ela está grávida. Então, tem muito mais a ver com ela do que com a outra pessoa de fato. Porque, mas a mãe abandonou. O que é a depressão puerperal, pós-parto?
É um caos. Imagina, a gente vê pro lado da criança, que é horrível, sim. A gente só distribui as ordens, os fatores aqui. O fator 1, que a mãe abandonou a criança, horrível, hediondo, repugnante, criminoso. Pronto. Quem fez vai pagar. Mas, por outro lado, a gente também precisa olhar aqui por que ela fez isso. É isso que é psicologia. Eu tava vendo esses dias um vídeo falando sobre isso. É muito questão hormonal essa parte também, né? Sim. Então, deve ter muitas até atenuantes quanto a isso também ali, né? Da pessoa que age dessa forma. E eu já ouvi relatos de gente falando, cara, que às vezes a pessoa tem um filho, o filho nasce e a mãe não consegue ter aquela proximidade, né? De imediato com a criança ali. Um vínculo Por amoroso. mais que não... É difícil criar esse vínculo, né? Tem uma dificuldade. Porque o que acontece? No fase de desenvolvimento ali da parte gestacional da mãe, ela tem porque são 2 crianças para a mãe. A primeira criança imaginária, que é o que está dentro, não só para a mãe, né? Para os pais, para todo mundo que visita. A criança que todo mundo está idealizando, que ninguém viu ainda. Então, a mãe, de certa maneira, ela se relaciona com essa criança, que ela idealiza, que ela vê, o nariz vai ser assim, o olho vai ser assado, o cheiro. Ela vai idealizando o gesto, o que a criança vai fazer, enfim. Ela vai tendo essa experiência com essa criança aqui interna. A criança vai mexendo, né? A coisa mais gostosa deve ser, né? Ou não, né? Porque fica pesado, né? Né? Mas é um ser humano ali, né? Na tua barriga. E aí ela se relaciona com esse ser humano. Quando essa criança nasce, é outra criança. Para ela. Então ela conhece outra criança. E às vezes num processo que ela não foi muito bem trabalhado, tratado, e às vezes não é nem porque ela não gostou, ou é que não gostou da experiência, é que tem muita coisa que envolve, é extremamente delicado aí, sabe? É um processo que ele é repleto de emoções. Então, não necessariamente uma mulher que já tem uma experiência, um passado psicológico ruim, não vai ser essa mulher, talvez, que tenha uma rejeição no pós-parto. Pode ser uma mulher tranquilamente normal. Imagina a que cabeça... desejou muito a gravidez. E mesmo assim, quando teve bebê, ela pode ter uma depressão puerperal. Não é ela que escolhe. Imagina o seguinte, cara. Vamos supor, se a gente fosse cientistas de dados aqui, e a gente fizesse lá os cálculos e tudo mais, e fizéssemos a fórmula. E aí o que acontece? A fórmula está pronta, você está pronto, você é um computador que responde papapá. Aí eu venho com uma experiência, que é ser mãe, e jogo esse dado dentro de você. Eu não sei que resultado que vai dar, porque esse dado é novo. Eu não tenho propriedade desse resultado. Então, o seu corpo diz assim, né? Tipo, eu não sabia ser mãe até agora. Eu não fui programado para ser mãe, entre aspas. Tenho base nas outras experiências. Mas eu próprio não tenho. Mas existe uma forma de você conseguir burlar essa etapa? A mãe se preparar para isso, psicologicamente? Existe. E muito bacana, eu acho, os grupos de apoio, né? Para as mães gestantes, ler muito sobre... Porque não tem como a gente falar assim, olha, tem como prevenir 100%. Não tem como a gente afirmar isso, mas tem como você preparar esse campo, ler sobre e quebrar esses tabus, né? Porque, eu não consegui ter o contato com a minha criança, não consegui estabelecer um vínculo e já começa o próprio julgamento, né? Não, eu tô errada, tem alguma coisa acontecendo. Então, tem como